Amém? Tudo em ordem? Aos Efésios, capítulo 5, verso 31 ao 33. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Grande Pai, nós agradecemos ao Senhor por podermos sempre ouvir e ter ouvido para ouvir o que o Espírito fala. Estamos na condição que o Senhor nos criou para ouvir a sua voz. Não estamos para ouvir o vozerio, estamos para ouvir a sua voz. Por isso, fale conosco através da sua palavra. Continue, pois o Senhor tem falado nos cânticos, nas orações e nesta palavra que o irmão Rogério deu. E agora, mais um pouquinho, Pai, fale conosco por graça e misericórdia que está escondida dentro da revelação dos 7 trovões. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Comentário que a gente quer fazer, mas talvez ler sobre isto poderia mexer em muita coisa. Isso aqui dá muita mensagem, mas eu quero ler uma parte da mensagem do irmão Branham e falar sobre a noiva e a igreja. E nós estamos no tempo dessa manifestação, da noiva e da igreja. E cada um de nós devemos perceber membro de qual nós somos. Ou da noiva ou da igreja. A pessoa sem saber, tanto faz. Então você vai ver que tudo que está acontecendo hoje está acontecendo entre a noiva e a igreja. Hoje Deus não está tratando com luterano, que ele já tratou. Wesleyano, ele já tratou. Pentecostais, ele já tratou. Deus não está tratando com eles mais, não. Deus está tratando só com 2 tipos de gente. Só com a noiva e a igreja. E quais são estes? A noiva e da igreja. A noiva é o redimido. A noiva é o que ouve a voz do Espírito. A igreja, olha onde Deus está tratando só. Mais lugar nenhum. Você não pensa que Deus está já nesses movimentos. Ele passou por todos eles. Deus passou. Deus abençoou os luteranos. Deus abençoou os wesleyanos. Deus falou em língua com os pentecostais. Expulsou demônios com os pentecostais. Deus fez tudo o que tinha que fazer no meio deles. Agora acabou. O que você vê é movimento. Simplesmente é um movimento. Mas tem 2 coisas que Deus fica até o fim, porque o irmão Branham diz que é. É a noiva e a igreja. E Deus está tratando só com essas 2 agora. Noiva e igreja. E está tratando. E a noiva vai no rapto, a igreja vai ficar. E Deus está tratando com estas apenas. É 2 classes de gente que está dentro da igreja. 2 classes de gente que crê, guarde bem, na mensagem do profeta. Não é questão, Deus está tratando com a igreja luterana, pentecostal. Não, ele já tratou. Ele já tratou. Ele já fez isto. Agora ele está no arremate final do seu povo e só tem 2 classes de gente agora, é noiva e igreja. E a igreja é uma coisa boa, porque a igreja são os chamados, os tirados de algum lugar. Isto é, a igreja foi tirado, mas só que não chega no lugar que precisa. É como a pessoa que morre, ela morre, mas ela não vai para a 6ª dimensão, então ela fica no estado de pesadelo, ela fica na 5ª dimensão. Quer dizer, saiu, mas não chegou. Ela saiu, mas não chegou. E tem gente que sai da denominação, essa é a igreja, ela sai da denominação, sai dos movimentos, mas não chega à 6ª dimensão, onde está a revelação da palavra. Não chega. É o pior de tudo. E Deus está tratando só com esses 2
dentro desse espaço de tempo, não trata com mais ninguém. Ou você é de uma ou da outra. Ou você é da igreja, ou você é da noiva. A noiva, ela está submissa totalmente ao noivo. A noiva ouve o que o noivo fala. A igreja, simplesmente, ela foi tirada de um lugar, mas ela não é noiva. Ela é uma igreja. Ela foi tirada de um lugar. E ela precisava chegar a ser noiva. E ela não consegue. Ela vai ser igreja o resto da vida. Tem crente que vai ser igreja o resto da vida. E tem uns que é noiva. E noiva, que eu estou dizendo, poderia mudar a tradução aqui. Porque agora é entre a esposa e a igreja. Entende? Que a tradução da Bíblia é somente isso. É a esposa e a igreja. Ela não é noiva mais. Ela já casou com a palavra. E se ela casou com a palavra, ela não é noiva. Então, todos nós devemos saber o nosso lugar. Nós precisamos descobrir nosso lugar. Porque estamos vivendo num mundo que tem tanta coisa, tanta religião e tanta mensagem. Se você perguntar, hoje as pessoas ficam até confusas. Todo mundo, depois que a gente começou a falar em terceira etapa, todo mundo prega terceira etapa hoje. Todo mundo prega. Você conversa com ele, todo mundo. Vem aqui, está pregando terceira etapa. Você vai lá, não, tem só tapa, mas terceira não tem nada. Vem aqui, vem ouvir aqui. Não tem terceira etapa. Olha, o eleito, você sabe. Quem conhece a terceira etapa é só quem faz parte dessa terceira etapa. Você já ouviu e sabe o que é. Então, a hora que você ouvir qualquer coisa, eles falam, é isso. Diz, não, não é. Não é. Eu sei o que é isso. Olha, nós somos apóstolos. A igreja diz, vocês não são. Entendeu? Lá no primitivo, eles disseram, olha, nós somos apóstolos. A Bíblia diz, eles provaram os falsos apóstolos que diziam ser e não eram. Eles colocaram eles à prova. Nós não estamos vendo nada de apóstolo em vocês. Nada. E eles diziam, mas nós somos. Ó, nós temos terceira etapa. O eleito diz, não estou vendo nada, você não tem nada. O eleito vai enxergar isso. Eu quero que você se desperte para isso. Isso daqui é para criança. Isso daqui é para criança. Isso é para moça. Isso é para moço. Isso é para nós, os velhos. Se eles pensarem que nós estamos caducando porque a cabeça está branca, não, isso daqui é experiência, é maturidade. Eles deveriam perceber isso. Nós não estamos aqui pregando como uns adolescentes arteiros, bagunçador, que não tem experiência e que o negócio deles é gesticular. Não, nós não estamos nesse tempo mais. Agora é tempo de saber o que Deus já fez. Então estamos mostrando o que Deus fez. Ele nos chamou como igreja. Ele nos tirou das denominações. Ele nos tirou de lá. Nós estávamos como um povo, como Israel. Israel foi o povo de Deus lá no Egito. Mas quando ele saiu do Egito, eles eram igreja de Deus. Mas lá no Egito eles eram um povo de Deus. Lá dentro do Egito, no meio de toda aquela bagunça, eles eram o povo de Deus. Mas um dia Deus pegou, mandou Moisés lá, tira eles de lá. Ao tirar eles de lá, eles eram igreja. Foi tirado. Igreja é os tirados de. Aqueles que saíram de algum lugar. E ali, eles tiraram eles lá de dentro. Olha a igreja. Mas eles precisavam de casar. Precisavam de casar. E como igreja, eles ficaram no deserto e morreram no deserto. Como esposa, Josué e Caleb entrou. É isso que você tem que perceber a hora que a gente está vivendo. E eu tomei esses versículos só para isso, porque é marido e mulher. É uma coisa preciosa. Você tem que carregar. Os dois têm que dar certo a vida inteira. Porque se não der certo, o lar fica bagunçado, fica esquisito, um fica para um canto entrunfado, outro para outro canto, e a coisa não funciona, o lar não vai bem. Então, para o lar ir bem, os dois têm que estar bem. Se os dois estiverem bem, o lar vai uma beleza. E a igreja e Cristo, que é a esposa e Cristo, ela só tem que ficar bem. Ela está casada com ele, ela não tem que reclamar dele. O que tu queres que eu faça? Isto é esposa. Esposa não é aquela, eu vou fazer isto. Esta é a igreja. Esposa é aquela, que tu queres que eu faça?
posso fazer isto, Senhor? Posso? Esposa, pede. Igreja faz. Ela não tem cabeça. Ela não tem cabeça, ela não respeita a cabeça. Porque ela vai e faz. Ela é uma igreja, mas a esposa, querido, vou na casa da mamãe, posso ir? Estou com vontade de ir lá. Pode, bem, tudo bem. Não, não vai agora, não. Depois eu te levo. Amém. Então você vai. Aí fecha a cara. Não, ela é esposa. Deus, me dê isso. Aí ele dá fácil. Daqui a pouco, Senhor, me dê isso. Ele segura as pontas. Se o senhor não me dá, eu te amo assim mesmo. Entende? Eu te amo. Se você me der esse vestido, querido, tudo bem. Se você não me der, eu ainda tenho um. As irmãs já pensaram nisso? Eu ainda tenho um. Senhor Jesus, se o senhor não me der esta bênção, ela é natural mesmo. Se o senhor não me der, eu já tenho uma. Eu estou querendo agora, outra coisa, comunhão contigo. Eu não estou atrás dos seus presentes, Jesus, não estou atrás das suas benfeitorias, do que o Senhor prometeu me dar, isso já é meu, isso me pertence, eu casei contigo, isso aí tudo é meu. Se você casou com ele, tudo é seu, não precisa preocupar. Aí fica preocupado, passa isso daí no meu nome. Não, se está no meu nome, está no seu. Aí ela, não, passa para o meu nome. Eu quero a coisa para ter segurança, tem que estar no meu nome. Isso é igreja. Esposa não, está no seu nome, é meu. Está no nome de Cristo, é meu. Jesus falou que é meu e acabou. Eu casei com ele, olha, não tenho a mínima preocupação, só sei que Jesus é dono do céu e eu também. Só sei que Jesus é vida e eu também. Eu não tenho que preocupar. Ó Jesus, agora o senhor me dá um pedacinho aqui, porque eu quero, esse pedacinho eu quero para me testar mesmo que é meu. Não, é meu de todo jeito. O senhor me dá um pedacinho ou não me dá, tudo é meu. Você sabe que lá nos dias de João Batista, aquela conversa entre a Herodias e a filha estava certa. Estava certo. Porque não é chegar e pedir. Você vai pedir a metade do reino? Não. A mãe sabia. Falou, filha, não adianta você pedir metade do reino, isso é meu mesmo. Metade do reino é nosso aqui. Pede a cabeça de João Batista, que não é nada nosso. Pede a cabeça dele. Né? Isso daí não é nosso, não. Mas o reino, se você quiser pedir, vou bailar, me dá metade do reino. Não, metade já é da mamãe. E você é filhinha da mamãe? Tudo bem, mas pede a cabeça de João Batista. É isso. Aquela conversa estava certa. Porque ela sabia o que era dela. Tem crente que não sabe que é dele. Tem crente que vive pedindo coisa para Deus como se aquilo nunca fosse dele. E ele pede coisa para Deus como se aquilo não fosse dele. O senhor me dá isso? Deus fica, e já é seu. O que você fica pedindo para uma coisa que é sua? Senhor, me dê saúde. Isso é sua, saúde é sua. Você não tem nem que pedir. Vai sadio, vai. Isso pertence a você. A maioria das vezes, a gente que fica ali achando que fazer oração assim é o que vale. Deus me dá. E tem crente que eu vou te falar. Tem crente que vai para um cantinho e aguenta esses crentes que jejuam e ora. Aguenta eles. Olha, é casa, é carro, é bicicleta, é geladeira. É o que ele sabe pedir. Não vê nenhum chegando ali e pedindo o que precisa, o que é real. Eles querem pedir coisas naturais, coisas passageiras. Gente, isso daí ele já deu, tudo isso daí ele nem mandou pedir. Ele diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, vocês não precisam pedir por isso. Isso eu vou acrescentar. Peça o que eu estou mandando vocês pedir. Peça coisas espirituais.
Agora, isso daqui é uma verdadeira esposa. Eu não sei se vai dar tempo de eu entrar. Quando eu leio na mensagem vai se aprofundar mais ainda. Mas você tem que entender isso. Que tipo de crente você é? Que tipo de crente eu sou? Meu Deus, se eu sou a igreja, eu vou bem, mas não vou no rápido. Se eu sou a igreja, eu vou fazer um grande trabalho, mas esse grande trabalho não vai adiantar. Eu sou da igreja, eu faço algo, eu estou manifestando um poder no meio do povo. Eu sou da igreja. Olha, ali tinha tanta gente no meio de Israel fazendo grande trabalho. Era a igreja, fazia trabalho, fazia oração. É um povo caminhando, que coisa maravilhosa. Mas aquilo não era o que precisava. Eles precisavam de reconhecer que deveriam casar. Tem gente que nem casa, porque se casar, diz, eu vou ser responsável. Então não quer nem casar. Casa com Deus, casa com a palavra. E ao casar com a palavra, o que a palavra disser você vai fazer, e aonde a palavra te enviar é que você vai. Se a palavra não mandar, você não faz nada. Não faz nada. Tem hora que eu penso que é a coisa mais difícil é as pessoas entenderem que são casados com Deus, e que Deus mandou orar, Deus mandou andar, Deus mandou assentar, Deus mandou ficar quieto, Deus mandou falar, Deus mandou calar a boca. A gente entender a hora que Deus quer que eu faça e a hora que Deus não quer que eu faça. É a coisa como marido e mulher. Gente, o que a mulher pensa, olha, eu não quero saber de ninguém mandar eu fazer as coisas, ninguém me governa. Então, ela tem um espírito de igreja, e a igreja é a igreja católica. Ninguém manda nela, ali está o cabeça. Eles fazem o que eles querem, eles fazem e desfazem e não quer saber nada com a palavra, com o cabeça, com o marido, porque a igreja já tem um outro marido, ela tem um outro cabeça sobre ela. E nós estamos precisando de entender que como igreja não vamos funcionar, nós precisamos do marido. Do marido. Cristo é o nosso marido, é o nosso esposo. Deixa eu ler rápido aqui. Ó irmão, dê-me uma igreja cheia do Espírito Santo. Deus fará num ano o que os teólogos têm falhado em fazer em 2000 anos. Dê-me uma igreja cheia do Espírito Santo. Você pensa que precisa muita coisa? Não, a igreja cheia do Espírito Santo, Deus pega, faz num ano o que os teólogos não fez em 2000 anos. Eles não conseguiram fazer, mas dê-me uma igreja cheia do Espírito Santo. Aí você sai procurando, meu Deus, quem é cheio do Espírito Santo? E se você for pôr a sua própria vida, a minha vida na balança, para ver se é cheio do Espírito Santo, se pode ser aprovado, você acaba reprovando a você, reprovando todo mundo. Você tem que olhar pelo prisma de Deus, da palavra do dia, e saber que você crê naquilo, e você tem uma carne que luta contra você a vida inteira, você tem uma natureza que luta contra você a vida inteira, e você tem que permanecer de pé, fiel, firme naquilo ali. Amém? Amém. Você espere até que a unção da igreja verdadeiramente chegue à casa. Eles têm fé, o pequeno remanescente, depois que as portas dos gentios forem fechadas. Deus ungirá uma igreja então. Eles estão esperando as portas do gentio ainda ser fechada. Irmãos, aí você vai para almas encarceradas hoje, irmão Brando diz que a porta está fechada. Em 63, a porta estava fechada. E eles estão indo preocupados, não, a porta vai fechar. E quando a porta fechar, Deus vai ungir uma igreja. E fica sempre esperando para o futuro Deus ungir esta igreja. Não, você tem que perceber agora que Deus já tem te ungido. Eu estou falando de igreja e noiva para você entender, e tem hora que eu ponho a igreja no lugar da noiva aqui, você vai entender também. Deus tem ungido uma igreja, diz o profeta. Essa igreja é a esposa. Ele tem ungido. Ele não vai ungir. Fica pensando que ele vai fazer algo lá no futuro. Ele já fez. Você tem que aproveitar isto. Olha aqui, Deus ungirá uma igreja então. Mas ungirá desse jeito? Espera lá. Deus ungirá uma igreja então. Aquele que é sujo, suje-se ainda mais.
Aquele que é justo, justifique-se ainda mais. E aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Deus ungirá a igreja com o Espírito Santo e coisas acontecerão. Agora todo mundo fica esperando, ó, Deus vai ungir uma igreja e mortos vão ser ressuscitados. Isso foi para os dias do profeta. Coisas acontecerão. Se o povo pudesse perceber, ó, mas hoje Jesus não ressuscita? Sim, ele cura hoje, ressuscita hoje, ele faz tudo hoje, mas o dia desta mensagem, de completar essa mensagem, era nos dias do profeta na terra. É naqueles dias, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. A igreja daquele dia tinha que levantar com esse poder. Eles levantaram com o poder apenas de cura, só de coisas naturais, parecendo que só precisamos de coisas materiais nessa terra. Escuta aqui. Agora, quero dizer-lhes algo. Esta é a coisa que temos esperado por tanto tempo. A terceira etapa tem sido vindicada. Eles estavam esperando que a igreja chegasse a esse poder. De, olha, nós estamos esperando daqui a tanto tempo. A terceira etapa, aí já diz, tem sido vindicada. Não haverá imitação para isto. Está em existência agora. A única coisa que eu quero que vocês vejam, o que estava em existência no tempo do profeta e que tem que existir no nosso tempo. Existiu no tempo do profeta, já era a terceira etapa. Então, irmão Branham não precisa ressuscitar para a terceira etapa. Quem tem que ter a terceira etapa agora é a esposa. Amém. Tem que ver o seu lugar. Porém, não será usado em grande maneira até que esse concílio comece a apertar. Aí é a terceira etapa nossa, não de Branham. É a terceira etapa nossa. Quando o concílio começar a apertar, nós vamos depender desse poder da palavra, da oração, da palavra falada, da terceira etapa. A hora que o concílio apertar. Porém, quando esse tempo chegar, quando vier o aperto, então vocês verão o que se tem manifestado temporariamente, manifestar-se em toda a sua plenitude. Amém. 5 manifestações: criação de esquilos, ressurreição do peixe, controle sobre a natureza, cura da irmã Branham, salvação dos filhos da irmã Hatch. Será algo apertado. Então, quando chegar esse tempo em que vocês estiverem pressionados, então vigie a terceira etapa então. Você vai vigiar qual terceira etapa? Agora é a sua. A dele já foi vigiada lá atrás. Vigie a terceira etapa então. Será absolutamente aos totalmente perdidos. Terceira etapa da noiva será absolutamente aos totalmente perdidos. Porém, será para a noiva e a igreja. Então, aonde será essa terceira etapa? A briga da terceira etapa, o barulho da terceira etapa, o levantamento dessa terceira etapa. Não será mais entre as denominações, será entre a noiva, que é a esposa, e a igreja. Todas as duas é da mensagem. Todas as duas da mensagem. Vamos ter uma perseguição. Não, mas a perseguição não é de fora. A perseguição é dentro. A perseguição não é de fora. Vocês têm que aprender isso. A perseguição não é de fora, a perseguição é dentro. A perseguição que Jesus falou do fim dos tempos não seria tanto lá fora. Ele diz, é família, é 3 contra 2, 2 contra 3. É família. A perseguição é dentro. A perseguição era dentro de Israel. Não, nada com o Egito. Quem está atrapalhando vocês aí, israelita? Quem está atrapalhando? É Faraó? Não, já morreu. Quem está atrapalhando você, Faraó? Não, agora Israel? Não, já foi embora. Estou livre. Mas e vocês, israelita? Quem está vos atrapalhando? A igreja. A esposa. Estava ali crendo na palavra, recebeu a palavra, que a noiva, a esposa, recebeu a palavra, creu na mensagem de Moisés. Mas a igreja
que só tinha saído do Egito, mas nunca concebeu a mensagem. Nunca concebeu. Então ela não podia ir para frente, ela estava paralisada, ela estava perseguindo. O natural persegue o espiritual. Vocês veem isso dentro da casa de Abraão. Está ali, é natural perseguindo o espiritual. E eu tenho uma carne que me persegue. Vocês pensam que são o povo de fora que me persegue? Não, é minha carne, o meu maior problema. William Branham diz, o maior inimigo que eu tenho chama-se William Branham. O meu maior problema é a minha carne. O maior problema meu não é a natureza daquela irmã, assim, daquele irmão que é mesquinho. Não, o maior problema meu é a minha natureza. A perseguição está dentro de mim. A perseguição está dentro da igreja. Eu, o espírito e a carne. O espírito, a esposa, a carne, a igreja, é eu. Esse é o problema, está aqui dentro. O problema está dentro da igreja. O problema não está mais... Hoje nós não temos problema com assembleano. Batista, metodista, adventista, pentecostal. E glória, não tem problema não. Nosso problema é entre nós mesmos, irmãos. Você não descobre. Pelo amor de Deus, o problema é nós. É nós igreja, é nós esposa, isso aqui é nós. E meu Deus, me ajuda, porque eu quero, o dia que eu casar com essa palavra vai ser diferente. O dia que eu casar com essa palavra, eu a obedeço, eu creio nela. Amém. Ela é meu marido. O profeta diz, a palavra revelada é o esposo. A palavra revelada é o esposo, então eu obedeço, eu sou a esposa, eu escuto o que o esposo fala. Então, as maiores perseguições estão aqui. A maior perseguição para o irmão Branham, o mal para o irmão Branham, ele diz, se fosse um lá de fora, eu diria, está criticando, mas quem é que está me chamando de Jesus Cristo, de Senhor? Quem é que está me chamando? É gente de dentro, do meu ministério, está professando sua fé em mim como o Senhor Jesus Cristo. Era isso que feriu Branham, porque estava dentro do ministério. Ele disse, se fosse lá fora, tudo bem. Ele está criticando de mim. Mas não, dentro do ministério, chegou e disse, estamos professando a nossa fé no irmão Branham como nosso Senhor Jesus Cristo. O irmão Branham dizia, eu largo do ministério. Eu seria um hipócrita se eu aceitasse isso, um anticristo se eu aceitasse isto. Mas o problema estava ali dentro. O problema não está lá fora. Despertemos, sacudamos. O problema está dentro. Cada um de nós cuida de nós mesmos. Vamos cuidar da nossa vida. Cada um de nós cuida de nós mesmos. E, irmãos, como é que vai? Tudo bem. Já saí do Egito? Sim. Mas sou igreja. Já entrou em Canaã? Ainda não. Sou igreja. Mas se entra em Canaã? Sou esposa. Agora sou esposa. E agora eu casei. Eu entro no batismo com o Espírito Santo. A coisa muda. Gente, a vida do crente vai mudar. Nós vamos mudar, se Deus quiser. Essa mensagem não é brincadeira. Isso aqui é para nos mudar. Todos nós. Todos nós. Eu posso olhar, eu vejo tanta gente fraca. Eu vejo tanta gente problemática no meu ministério. Mas eu aprendi isso daí, eu tenho que julgá-los com a minha fraqueza, não a minha espiritualidade. Aí eu mato eles. Eu vou julgá-los, estão fracos, vou julgá-los com a minha fraqueza. A minha fraqueza. Aí eu olho, eu tenho misericórdia dele, porque eu tenho fraqueza. Mas se eu olhar para ele, por isso tem hora que Deus tem que fazer a gente fraco. Não pode fazer forte. Tem gente que, se for forte, briga com os outros. Então Deus já faz a gente franzininho que só corre. Não tem problema. Mas tem gente que não pode fazer assim. Aí anda peitudo de qualquer coisa. Vem para você ver. Agora, faz assim, não dá nada. Você não vem, não. Eu já não tenho que vem para você ver, você não vem não. A hora que eu vejo que vem, eu já espirro. Vou correr. O problema é isso, é que a pessoa é forte. Tem que largar disso. Tem que largar desse negócio. Sou forte.
Tem que ter fraqueza. Eu falei, meu Deus, deixa eu ver minhas fraquezas, parece que eu não vejo minhas fraquezas. E tem hora que vê tanta fraqueza que você autocondena. Ah, não presto não, vou para o inferno. São os extremos da vida, gente. São os extremos da vida que você olha assim, ó, não presto, já examinei, não achei nada, não tem nada bom. Ó, estou perdido. E tem muitos aí no mundo, e até crente mesmo, estou perdido, me dá uma funicida aí. E morre logo. Aquela preocupação, nada satisfaz. Não tem alegria com nada, irmãos. Nós temos a melhor mensagem, a maior mensagem. Não temos grandes pregadores, mas temos a maior mensagem do mundo. Não temos grandes coisas, mas temos uma mensagem que a gente pode correr para todo lado com ela. Ela é verdade. Você vai em qualquer lugar. Ela é verdade. Você pode conversar com qualquer pregador e mostra que ele saiu do trono. Ó. O último eleito entrou, porque o selo já foi revelado. Eu tenho um selo revelado. Então eu tenho uma coisa segura. Agora eu estou casado. Amém. Eu estou casado, eu testifico do meu marido a palavra revelada. Amém. Meu esposo, a palavra revelada. Eu testifico dele. Eu casei com ele. Mas essa mensagem revelada é meu marido. Isso é bom demais. Não troco por nada. Amém. Tem mulher que troca o marido bom por um pingaiada, um pé de cana. Não sabe o que fazer? Não, você tem que saber, ó, eu não troco essa mensagem que tenho. Não troco por nada. Casei com ela. O meu problema é que eu casei. Eu casei com esta mensagem. Se você não casa, você não tem responsabilidade, você tem que casar. E casamento é unidade, união, você pode fazer assim, assim. Está unido, está seguro. Tem hora que o casamento fica tudo avesso. Você olha assim, fala, cadê as beiradas do casamento? Está tudo arrebentado. O que vai acontecer, meu Deus do céu? Mas está casado, vamos lutar aqui. Tem hora que um não está bem com o outro, a cara está feia, está meio esquisita. Tem que esperar um tempo. Tem hora que leva tempo, rapaz. Jesus Cristo. Tem hora que o casamento leva tempo, você espera, quem sabe amanhã o marido melhora, a mulher melhora, e aí levanta, e ainda está com aquela cara feia ainda, que é a coisa esquisita, e você espera, meu Deus, quando é que isso vai consertar? E aguarda, vai uma semana, Jesus, o que é isso? O que é isso, Senhor? A coisa não está boa, o casamento não está bom, você está esperando, vocês têm experiência disso. Casamento, mas é casamento. Aí quando tudo está bem, parece que não teve problema. Mas quando está no problema, igreja também é assim, a gente fica, meu Deus, como é que eu faço para olhar para a irmã, e fica aquela coisa assim, ai, como é que vai, irmão? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. É difícil, porque estamos com dificuldade no nosso casamento, estamos com dificuldade na nossa igreja, estamos nessa nossa união aqui, nós estamos com dificuldade, então não dá para olhar muito bem no olho um do outro, assim, não dá para olhar, é problema que nós temos, mas daqui a pouco vai tudo bem. Eu tenho notado isso, que tem hora que os casais estão um problema, e aí um sai daqui e fala para o outro ali, assim, sabe fulano ou Beltrano? Ó, a coisa está preta lá. Lá está arrebentando tudo. Aí o outro conta para o outro, você sabe, eu conta para o outro. E naquele dia mesmo, o casal conseguiu fazer as pazes. E está numa boa, está no supermercado comprando, enchendo carrinho de mercadoria. E aí precisava daquele crítico que falou, olha, mas olha lá, estão bem, o que você falou que está brigado? Olha lá, está tudo numa boa, estão bem. E é isso daí, não entra em problema com eles não. Casamento é isso daí, e eu e Cristo é desse jeito. E se nós estamos casados com Cristo, com a palavra, e Ele é nosso esposo, é desse jeito. Tem dia que nós estamos sem saber como olhar um para o outro, um irmão para o outro. Uma irmã para outra, não sabemos como olhar, nos envergonhamos de olhar um para o outro, mas daqui a pouco já estamos fazendo compra junto, nós já estamos comendo junto, nós já estamos comendo um churrasco junto, já estamos estudando junto, estamos cultuando junto, mas é difícil, tem hora que é difícil sim. Meu Deus do céu, tem hora que a coisa é tão feia,
que você acha que não vai resolver. Tem problema que eu falo assim, olha, não tem conserto. A hora que eu saio do lugar, mas já consertou. Eu falei que não tinha conserto, mas eu sou bobo mesmo. Eu julguei aquilo ali pela minha força, pela minha capacidade. Falei, não dá conta, aquilo ali não vai acertar. Depois chega lá e acerta. Tem coisas no nosso meio que nós sofremos assim. Vai ser difícil acertar isso, meu Deus. O que nós vamos fazer? Daqui a pouco está tudo em ordem. É como um casal, daqui a pouco está tudo em ordem. Tem hora que demora, porque tem hora que ou o marido é tupetudo ou a mulher. E eu vou te falar, quando você encontra esses dois, aí quer cumprimentar o bem. Bem o quê? Querido, cala a boca. Não abaixa um para o outro de jeito nenhum. Não abaixa. Se pudéssemos entender, vamos nos humilhar. Vamos conversar, porque problema nós vamos ter mesmo, nós somos tudo cheio de tecido de carne, nervo, agitação, problema por todo lado. E tem hora que nós não sabemos o que fazer. E o profeta diz que nosso espírito se torna tão rebelde, na mensagem do sinal ele diz, torna tão rebelde que nós duvidamos que somos cordeiro. Tem hora que você sabe, eu sou um bode mesmo. Tem razão os outros falar de mim, porque eu sou um bode mesmo, desgraçado homem que sou. Aí fala como Paulo, quem me livrará do corpo dessa morte? Logo ele diz, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A coisa muda, eu tenho que esperar essa hora. Peça, Senhor, não me deixa ser igreja a vida inteira. A igreja é o tirado, mas eu quero casar com o Senhor, não quero só ser tirado de um lugar não, eu quero unir com o Senhor, porque o problema nesse tempo final, o profeta diz, é só entre a igreja e a noiva. Não, Deus não está tratando mais com o mundo. Não, o mundo já está sendo julgado, cada dia ele está sendo julgado, só não vem o julgamento final porque Deus tem a hora certa para aquilo. Mas o mundo está sendo julgado, seja frio, seja calor, e seja verme, seja o que for que aparecer por aí, seja doença, tudo isso daí é julgamento. E é tremor de terra, é terremoto, é maremoto, isso daí simplesmente são os pequenos julgamentos que a própria terra, a humanidade está sofrendo, porque a própria terra já não resiste mais. Não existe. Ela tem que dar a luz a uma nova terra. Que ainda não é nova terra e novo céu para o milênio, mas o profeta fala assim, que vai dar a luz a uma nova terra para o milênio. E eu sei que não é novo céu, nova terra, mas ela é nova, ela é reformada, ela é mudada. Ela não é mais cheia de praga como está aqui agora, vai ser tirada essas pragas da terra. Então, Senhor, como o Senhor vai tirar a praga da terra e trazer um milênio que ainda aponta para a santificação? Tira essa praga de mim também. Tira para que eu tenha essa santificação e logo me queima com o batismo do Espírito Santo, me encha com o Espírito Santo, para que eu seja verdadeiramente sua esposa, que eu te escute, que eu faça só o que o Senhor quer. Amém. Seria tão bom. Certo, pode. Seria tão bom se cada um pudesse logo atentar para aquela palavra, fazer a coisa certinha, honrar a Deus. E eu não sei como o seu lar é. Eu não sei como é. Mas a hora que tudo vai bem em casa, há uma submissão. E aquela submissão é tão boa. A mulher não vai na padaria sem falar com você. A mulher não vai na esquina sem falar com você. Ela te avisa tudo. Eu vou ali, querido, bem, amor, eu vou ali. Mas quando está brigado, se estiver brigado, agora vê se Cristo briga com a igreja de Cristo briga com ele. A esposa de Cristo não briga com ele, não. Ele é a palavra, você só tem que amar a palavra. Nós falamos do nosso lado natural aqui, para nós poder aprender. Mas ó, você e Cristo não tem briga. É só sujeição. Senhor, irmão Brana prega, devo fazer isso, Senhor? Posso fazer isto, Senhor? Eu tenho que perguntar para ele, eu posso fazer isso? Eu posso ir ali, Senhor? Mas se eu sou casada com Cristo, entende? É a nossa fé, casado com a palavra. A pessoa tem que ver assim, eu sou a esposa dele, então eu tenho que lhe dar atenção.
Eu tenho que lhe ouvir. Eu preciso disso. Mas do outro lado, vem o marido. Amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que tipo que o homem tem que amar a mulher? Como Cristo amou a igreja. Então tem hora que vamos exigir muito que a mulher seja isso, seja aquilo, mas temos que reconhecer o nosso lado, que temos que amar esta mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora ela tem que entender que ela é fraca e depende dele toda hora, e que a Bíblia diz que a mulher é fraca, ela é parte fraca, e ela precisa falar com o marido, ela precisa conversar com ele. Quando você começa a encontrar mulher muito forte, é problemática hoje. O espírito da era hoje, de mulher muito forte, é problemática. Ela não é forte porque é sadia, não. Ela é forte porque ninguém manda nela, ninguém governa ela. Ninguém domina, é que nem a igreja. A igreja, ninguém domina ela. Entende? Agora a esposa de Cristo, ele domina, ele rege. Tudo com amor, com decência. É assim que devemos agir um com o outro no casamento, e é assim que devemos agir quando estamos casados com o Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, te damos graças, porque é maravilhoso podermos ouvir sua palavra, e sabendo, Senhor, que nesse dia final, todas as coisas que estão acontecendo, está entre a noiva e a igreja, porque o Senhor já tratou com todos os demais, agora é o momento final. O Senhor está tratando dentro de um corpo como o lar de Abraão. O Senhor está tratando dentro daquele corpo. Agora, dentro do corpo de Cristo, o Senhor está tratando. E aqui dentro desse corpo, nós somos fracos, tem gente mais forte um pouquinho, tem uns que lutam, que vai firme, tem outros que pode dar mais um pouquinho de trabalho, mas todos são do corpo. Deus, te damos graças por isto. E tem hora que nós temos aqui gente na igreja, membros do corpo, assim como no nosso corpo natural, que são membros que nós dependemos deles, e são os membros vergonhosos, mas nós dependemos deles. Precisamos deles, e tem hora que esses membros estão dentro do corpo, e nós temos que reconhecer, está dentro do corpo de Cristo aqui também, e é um mais fraco, e eu dependo daquele mais fraco, aquela outra, nós todos dependemos um do outro. Senhor, venha nos ajudar a entender nossa posição, e fazer nossa escolha, e saber o que nós somos nesse dia, Pai. Devemos ser esposa, e não apenas uma igreja chamada, mas uma esposa casada, unida com o ministério do Filho do Homem. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, irmão.